Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre as raças bovinas brasileiras. O Laboratório de Genética e Biodiversidade do Instituto de Ciências Biológicas da UFG desenvolve pesquisas sobre as espécies vegetais e animais presentes no Cerrado. Um desses estudos investiga as características genéticas das populações bovinas da região. Vamos conhecer melhor esse laboratório. No Laboratório de Genética e Biodiversidade existem algumas linhas de pesquisas relacionadas com a genética molecular, genética de populações e ecologia molecular de espécies de plantas e animais. A gente atua na área de genética de populações de plantas do Cerrado e busca compreender a variabilidade genética que existe nas populações naturais das espécies. E as parcerias com outros projetos, a gente também consegue ampliar esse estudo de variabilidade genética para espécies domesticadas ou espécies naturalizadas. Existe a participação de um grande número de estudantes de graduação, mestrado e doutorado. No Laboratório de Genética e Biodiversidade, atualmente, atuam as professoras Mariana, Tânia e Rosane, mas além disso a gente tem parcerias com outros docentes da universidade e com pesquisadores de fora da universidade, como é o caso do Dr. Vincenzo, que atua no projeto com as raças bovinas aqui, em parceria com docentes da Escola de Veterinária. Bueno, mi nombre es Vincenzo Landi y soy de origen italiana y moro en España. Y soy agrónomo con formación en genética animal. Yo estoy aquí a través de un proyecto de CNPq, de Ciencia Sin Frontera, y vengo aquí para entrenar personal de postgraduación sobre técnica genética molecular. Y está dentro de una colaboración que llevamos hace ya 2 años con la Universidad Federal de Goiás sobre el estudio de poblaciones bovinas locales de la región centro-oeste, en particular del Cerrado, como se llama aquí. El objetivo principal fue caracterizar genéticamente estas poblaciones bovinas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir individuar si estas poblaciones bovinas tienen alguna diferencia particular con respecto a todas las otras razas bovinas, descubrir sus peculiaridades genéticas y esto con 2 escopos principales. El primero es valorizar esta raza que está un poco olvidada con respecto al panorama zootécnico y de otro lado añadir informaciones científicas importantes, sobre todo por la producción de carne bovina. Ivete, qual é a importância dos cruzamentos genéticos das raças locais para a pecuária de um modo geral? Bom, as raças locais, ao longo do tempo, elas sofreram várias adaptações, né? E adquiriram características peculiares. Isso favoreceu, de certa forma, sobretudo nas regiões tropicais e subtropicais, a criação desses animais, ganhando assim uma grande importância genética na seleção e cruzamento de bovinos. Essa singularidade desses animais permite então essa seleção e esses cruzamentos, principalmente visando a produção de carne. Essa produção de carne, o produto, né, desses cruzamentos, então, vai nos fornecer animais com resiliência a endo e ectoparasitas, maior ganho em peso, qualidade da carcaça e da carne, então fornecendo ao mercado consumidor um produto de melhor qualidade e, consequentemente, objetivando uma valorização melhor desse produto que é colocado no mercado. Então nós vemos, né, uma raça local, que é o curraleiro pé duro, que é sobretudo criado na região centro-oeste e nordeste, como um germoplasma de grande valor para o agronegócio brasileiro. Clorinda, segundo a Embrapa, metade da carne produzida no Brasil é proveniente de regiões do Cerrado, áreas do Cerrado. Qual é o impacto dessa atividade no Cerrado, nesse ecossistema? Bom, o Cerrado é, sem dúvida, o ecossistema brasileiro que mais rapidamente diminuiu em termos de tamanho. A maior parte do Cerrado não existe mais. O principal vilão não foi o boi,
principal vilão, sem dúvida, foi desde lá atrás a questão da exploração para minérios. Depois, em seguida, veio o bovino. Este impacto, ele é inequívoco, mas a gente vive uma situação hoje no Brasil interessante, que nós estamos aumentando muito a produção sem aumentar a área. Ao contrário, o bovino mais que duplicou sua produção e reduziu de uma maneira substancial a área que ele ocupava, que passou a ser ocupada principalmente pela agricultura. Por quê? Basicamente pela melhoria de tecnologia e pelos programas também de recuperação de pastagem. Então, até uma das razões que nos fez criar essa rede e trabalhar com esse tipo de raça é exatamente uma possibilidade da gente continuar pensando em produção sustentável, sem a necessidade de diminuir ainda mais a área já escassa do Cerrado. Mas, sem dúvida, a atividade antrópica no Cerrado foi muito grande e, de todos os ecossistemas, foi o que foi mais rapidamente agredido e diminuído de uma maneira substancial. Para a gente imaginar bem, o Cerrado começou há 50 anos atrás. E se a gente pensar a Mata Atlântica, essa destruição começou há 500 anos atrás. Acho que isso dá uma dimensão da velocidade com a qual a atividade antrópica foi mais agressiva no Cerrado do que nos demais ecossistemas brasileiros. Ivete, o Brasil é um grande exportador de carne bovina, né? Qual é a atual situação do nosso rebanho em relação à aftosa e outras doenças? Bom, o Brasil apresenta alguns programas de controle e erradicação de doenças, principalmente de zoonoses, como a febre aftosa, a brucelose, a tuberculose. E em relação à febre aftosa, nós temos um estado que ele é livre sem vacinação, livre da doença. O estado do Amazonas, Roraima e Amapá é uma zona de risco e os demais estados eles são livres da doença com vacinação. A região centro-oeste tem trabalhado para adquirir o status de zona livre da doença sem vacinação. E nós acreditamos que isso vai ser conquistado lá em 2017, né, que é um trabalho um pouco demorado, mas nós acreditamos que isso possa ser conquistado. Em relação à brucelose e tuberculose, também existe um programa do Ministério da Agricultura de controle e erradicação das duas doenças. São duas zoonoses importantíssimas, né? E nós temos um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em Goiás para fazer um levantamento epidemiológico, atualizar esse levantamento para identificar qual que é a prevalência dessas doenças no nosso estado. Mas trabalhos de técnicos de campos que têm sido desenvolvidos nos indicam que a doença tem uma baixa prevalência. Outra doença também, que é a encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca, ela é considerada uma doença sem risco significativo no Brasil. Então, a condição sanitária do Brasil, ela é favorável, principalmente para a exportação de carne bovina. Ok, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Maria Clorinda Fioravante no nosso programa. Obrigado, professora. Eu é que agradeço essa oportunidade e gostaria de encerrar dizendo que a rede Pró-Centro-Oeste Curraleiro e Pantaneiro já produziu resultados muito interessantes e talvez um dos mais curiosos é a gente ter conseguido provar que o curraleiro é resistente ao cafezinho, talvez a planta tóxica que mais mata bovinos no Brasil. Então, acreditamos que vamos continuar produzindo resultados interessantes e num curto espaço de tempo conseguir então que essa raça esteja sem risco de extinção. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Agradeço também a presença da pesquisadora Maria Ivete de Moura. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de divulgar os trabalhos da rede de pesquisa Pró-Centro-Oeste e também poder colocar aqui algumas realidades da pecuária brasileira e do estado de Goiás. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e das redes sociais. Até a próxima!